A Defensoria Pública de Amambai, em um trabalho conjunto aí com a CESAI, concluiu no início desse mês de março o levantamento sobre situação cadastral, situação de toda a comunidade indígena da aldeia Amambai. Doutor, como que funcionou esse trabalho? Esse trabalho foi motivado em razão das constantes reclamações, principalmente das lideranças aqui da região, com relação à falta de documentação básica dos indígenas. Diversos mutirões já foram feitos, várias ações, e ainda assim persiste aí a reclamação com relação à ausência de documentos. Nós nunca tivemos dados concretos para poder orientar as ações implementadas com relação à obtenção da documentação básica. O ano passado nós fizemos uma capacitação aqui na Defensoria com os agentes de saúde, principalmente os que trabalham na área indígena, entendendo que os agentes de saúde são parceiros aí, podem prestar um grande trabalho nessa área. Surgiu então a ideia de se fazer um levantamento, conseguimos aí essa parceria com a CESAI. Esse levantamento já deveria existir, deveria ter sido feito aí já pelos órgãos federais, principalmente, a quem cabe a proteção aí dos povos indígenas. E aí, graças ao esforço do seu Ivo, principalmente, que acompanhou aí os agentes de saúde, casa por casa, esse trabalho foi iniciado e concluído agora no primeiro momento na aldeia Amambai, e assim foi possível fazer esse levantamento para que a gente possa ter números, se não exatos, porque a situação muda a cada mês com o nascimento de novos de bebês indígenas, com a chegada às vezes de indígenas que vêm de outras aldeias, mas nós temos hoje um quadro muito próximo do real para poder aí trabalhar agora em diante, pensar em futuras ações aí para acabar de vez com o problema. O Ivo Alves foi o responsável por realizar esse levantamento na aldeia Amambai. Como que funcionou esse trabalho, Ivo? Foi um trabalho em conjunto, com a Defensoria Pública e em conjunto com os agentes de saúde. Aí foi procurado o agente de saúde, porque sem o agente de saúde praticamente é impossível realizar um trabalho dentro da aldeia, porque eles conhecem família por família, pessoas por pessoa, né? Foi um trabalho que demorou 3 meses, aí tivemos alguma dificuldade, porque a gente fez um trabalho de moto, E a dificuldade era, às vezes chegava na casa do cidadão, o cidadão não estava para a cidade, a gente tinha que retornar de novo no final de semana para cumprir o trabalho. Quantas residências foram visitadas e o que você levantou hoje, você encontrou hoje em a condição das famílias indígenas? Na realidade, a situação dos indígenas aqui da aldeia Amambai é uma situação bem conversando, bem abaixo praticamente da linha da miséria, da pobreza, Porque a maioria do cidadão indígena ali, eles vivem de Bolsa Família. Então, Bolsa Família de R$140, 180, então equivale à quantidade de pessoas. Então, a pobreza é bem precária mesmo, no caso, as condições de vida deles é bem difícil. Em relação ao levantamento, doutor, números aí surpreenderam em relação à questão de indígenas estrangeiros, que tinha muita denúncia nesse sentido, e foi detectado pouco, e também em relação ao núcleo familiar, A partir desse levantamento aí nós pudemos chegar a diversas conclusões. Eu acredito que esse levantamento é um marco que possibilitará aí a todos os órgãos, todas as instituições envolvidas com a questão indígena poder planejar melhor aí as suas ações para então buscar a solução dos vários problemas que atingem a comunidade indígena. Dentre as principais conclusões a que chegamos, uma delas foi a inexpressiva quantidade de indígenas de origem estrangeiro, principalmente de origem paraguaia. Acho que 11 indígenas foram encontrados na aldeia Amambai de origem estrangeira. Então é um número praticamente inexpressivo, inexistente,
Diante de vários comentários que vem surgindo nos últimos anos com relação a uma suposta invasão nas aldeias de indígenas vindos do Paraguai. Então, esse levantamento concluído agora, pelo menos na aldeia Amambai, indica que esse número é inexpressivo e esses comentários não procedem. Foi levantado aí, a gente computou os dados levantados aí pelo seu Ívio, pelos agentes de saúde. Nós temos aí aproximadamente hoje a necessidade de 1.000 registros de nascimento, e o que chama a atenção é a grande quantidade de identidade, né? Documento de identidade que ainda falta aos indígenas. O RG é importantíssimo para a comunidade indígena nesse momento. Nós estamos verificando aí uma onda de fraudes, principalmente com relação a contratos bancários, empréstimos consignados, que na esmagadora maioria não são realizados pelos indígenas, que acabam tendo aí descontos de seus benefícios por conta desses empréstimos fraudulentos. Também fraudes relativas a benefícios junto ao INSS. Então a documentação, a realização do documento de identidade, a entrega do documento de identidade é o primeiro passo para auxiliar e ajudar aí no combate a essas fraudes e beneficiar também a comunidade indígena que é afetada por conta dessas fraudes. Existe uma fragilidade aí do setor público em relação a identidades, né? A Amambai aqui são emitidas 10 entidades por dia para atender a população indígena e branca. A Defensoria desenvolveu ano passado um mutirão nesse sentido, conseguiu amenizar, como o senhor mesmo falou, foi um grão de areia no deserto, mas conseguiu amenizar um pouco essa situação. Como que a Defensoria vai trabalhar nesse sentido para tentar reduzir esse déficit em relação a identidades? A partir desse momento, com a conclusão desse levantamento, então a gente agora tem dados concretos para buscar aí junto aos órgãos responsáveis a solução para esse problema que atinge. O problema da identidade atinge não só a comunidade indígena, mas a comunidade em geral. Já há algum tempo nós estamos aí enfrentando reclamações da população em geral com relação à grande demanda de pessoas em busca do documento de identidade e a reduzida oferta, já que nós temos aí um número pequeno, baixo de identidades fornecidas mensalmente. Nós conseguimos a realização de um mutirão, como você salientou, o ano passado. Realmente foi uma ação que trouxe muito benefício para a comunidade. Foram emitidos 400 documentos de identidade. Esse levantamento que está sendo concluído aqui está sendo repassado para o Comitê Estadual de Erradicação do Subregistro. Está tendo uma reunião hoje, inclusive, lá em Campo Grande, e com certeza também o comitê, as secretarias responsáveis passarão a adotar medidas para resolver o problema.